Fala galera antenada do estúdio, sou Mário Jorge, professor de Geografia. Gente, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês uma temática importantíssima nos vestibulares. Prova de Geografia sem uma questão de cartografia fica aquela prova desconfigurada. Então, gente, é interessante que você dê muita atenção a esse conteúdo, cartografia, e a gente sempre lembra, são os mapas presentes nas questões, nas provas exatamente. A cartografia é essa ciência que tem essa finalidade de apresentar por meio de documentos, como é o caso de mapas, ok, os fenômenos, né, que nós temos na nossa superfície terrestre. Beleza? Trouxe questões para vocês que são sempre presentes em vestibulares, como por exemplo, questão de escala cartográfica, questões de projeção cartográfica, perfeito? E também trouxe para vocês uma questão de cartografia temática, beleza? Onde eu trouxe uma questão combinando orientação, combinando curvas de nível, as isolinhas, tá certo? E escala cartográfica, uma questão que tem um nível bem elevado e aí vai puxar de você todo aquele conhecimento aprendido, ok? Em tanto tempo de sala de aula. Beleza, gente? Então vamos começar? Vamos lá. Primeira questão. Em um mapa confeccionado na projeção de Mercator, a distância aproximada medida com a régua entre a cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e o arquipélago de São Pedro e São Paulo é de 30 centímetros. Beleza, então ele me disse que eu tenho um mapa, e nesse mapa eu tenho a distância entre dois pontos. No caso, ele enumera tanto a cidade de Natal como, por exemplo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Em linha reta, 30 centímetros. Considerando que a distância real hipotética entre essas duas localidades é de 1.500 quilômetros, pode-se concluir acertadamente que a escala desse mapa é de... Beleza, gente. É uma questão padrão, né, de escala, onde ele coloca dois elementos, ele apresenta dois elementos, que no caso ele mostrou para nós a distância encontrada no mapa e a distância real, a distância hipotética real. E o que ele quer? Um outro elemento dessa equação. Bacana? Então vamos lá. Eu tenho um Dzão é igual a D vezes E. O Dzão vai representar para nós, nos cálculos de escala cartográfica, a distância real. O Dzinho vai representar a distância no mapa. E o E vai representar a escala cartográfica, a escala utilizada na construção daquele mapa. Lembrando que nas questões vão aparecer a escala do tipo gráfico e a escala do tipo numérica. Lembrando, gente, que quando a gente fala de questões que envolvem cálculos matemáticos, podemos esperar sempre as questões com escalas numéricas. Agora, quando você for fazer aquela análise de um mapa, ok? Lá embaixo provavelmente vai aparecer para você a escala gráfica. A escala gráfica ela já mostra, ok, a proporção de transformação de imediato. Perceba que nessa escala que eu trouxe para você, 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros. Então 2 centímetros, 20 quilômetros, 3 centímetros, 30 quilômetros, perfeito? A cada 1 centímetro eu tenho 10 quilômetros. No outro lado eu tenho a escala numérica, onde eu tenho 1 centímetro no mapa é equivalente a 1 milhão de centímetros na realidade. E aqui vai uma dica para você. As unidades de medidas mais utilizadas nas questões de escala é quilômetro para as distâncias reais e centímetro para distâncias no mapa, ok? Mário, são todas as questões? Lógico que não, mas a grande maioria, gente, a grande maioria. E quando você for fazer a resolução dessas questões, fique esperto. Por quê? Por exemplo, na hora que eu for utilizar uma escala desse tamanho, ela vai estar em centímetro, normalmente você está buscando a distância real. Então, para que você encontre em quilômetros, você faz justamente o corte de 5 zeros. Ajuda demais, facilita na hora da resolução da questão, faz você ganhar tempo, beleza? Assim como também, quando você está procurando a escala, o que você faz? Resolva a questão toda. Quando você finalizar, o que você faz? Acrescenta 5 zeros, que aí você vai estar transformando o quilômetro em centímetros, beleza? Ficar esperto aí. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Bora para a questão? Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho o Dzinho, que é de 30 centímetros, e eu tenho o Dzão, que é de 1.500 quilômetros. Então, como é que eu vou responder? O que ele quer? Ele quer a escala. O gabarito da questão está indicado aí para você, mas como é que a gente chega nessa resposta, Mário? Tá aqui, gente. E é igual a Dzão sobre Dzinho, tá bom? E é igual a Dzão sobre Dzinho. Mário, em forma de razão matemática, né, deveria ser o Dzinho sobre Dzão. Beleza, na geografia, gente, para facilitar a sua vida, você responda dessa maneira. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Se eu estiver procurando o Dzinho,
é Dzão sobre E. E se eu estiver procurando a escala, E é igual a Dzão sobre Dzinho. Beleza? Então eu faço a substituição, Dzão equivale a 1.500 quilômetros e o Dzinho equivale a 30 centímetros. Mário, beleza, vamos lá. A escala, qual é a unidade de medida que vai estar a escala? Aí eu faço a pergunta para você. Qual foi a unidade de medida que você encontrou no mapa? Não foi 30 centímetros? Então a escala do mapa é em centímetros. Ele foi construído em centímetros, beleza? Então vamos lá. Então significa dizer que se a questão é sobre a escala, eu vou ter que transformar tudo para centímetros? Perfeito. Lembra o que foi que eu acabei de falar para você? Quando a gente vai transformar de quilômetro para centímetro, você adiciona 5 zeros. Se eu pego esses 1.500 e adiciono 5 zeros, vai ficar um número muito grande. E aí é questão de facilitar o cálculo matemático, gente. Então, por exemplo, 1.500 dividido por 30, se eu eliminar um zero do 30 e do 1.500, vai ficar 150 dividido por 3. A resposta vai dar 50. Mas aí o que é que você faz? Acrescenta aqueles 5 zeros. Ao acrescentar aqueles 5 zeros, eu tenho como resposta, a cada 1 centímetro eu tenho 5 milhões de centímetros na realidade. Beleza? Você marca aí letra C. Ficar esperto. Vamos lá. Próxima questão. Gente, trouxe 2 mapas para vocês nessa questão. Mapa 1, mapa 2. Dá uma olhada nesses 2 mapas, tá bom? Esses mapas, eles pertencem a 2 dos mais conhecidos cartógrafos da história. Estou falando do mapa 1, o mapa de Gerhard Mercator, e o mapa número 2 seria de Arnold Peters, beleza? Eu faço já o comentário sobre esses 2 grandes cartógrafos, mas antes vamos relembrar as características das projeções. Em primeiro lugar, gente, quais são os tipos de projeções cartográficas? Dá uma olhada aí. Eu tenho projeção do tipo conforme, do tipo equivalente, do tipo equidistante e do tipo afilática. Esses termos aí, eles aparecem em questões, tá certo? Principalmente os 2 primeiros, conforme e equivalente, beleza? O que é uma projeção conforme? É aquela projeção na qual o cartógrafo, ao construir, a representar a superfície terrestre, ele prioriza e busca ao máximo possível respeitar os contornos continentais. Traduzindo, respeita as formas, beleza? Projeção do tipo equivalente é aquela projeção que na hora da construção do mapa o cartógrafo tem como busca, né? Ele tem como função apresentar para nós o tamanho, a dimensão real de cada superfície por ele cartografada. Lembrar, gente, que a cartografia é uma arte, aonde a pessoa, o elaborador daquele mapa, ele está dando a interpretação dele sobre algum fenômeno presente na superfície terrestre. E ele vai ter alguma intenção de mostrar alguma coisa para quem vai analisar, para quem vai observar aquela visão dele de mundo, perfeito? Então, se a minha finalidade é mostrar, por exemplo, os contornos continentais com perfeição, a minha projeção ela vai sair do tipo conforme. Significa dizer que eu vou tender naturalmente a distorcer um outro aspecto. Até porque você tem que lembrar que projeção cartográfica é aquela arte de você transferir as informações de um globo, né, imitando o formato do nosso planeta Terra, para uma superfície plana. E não dá, gente. Quando a gente pega uma superfície, né, esférica e coloca ela numa superfície plana, obrigatoriamente você vai gerar distorções. Então, a projeção cartográfica tem justamente essa finalidade de buscar escolher o que você quer representar, procurar o melhor tipo de projeção e produzir, elaborar um mapa, beleza? Projeção do tipo equidistante é aquela que vai preservar, sim, as distâncias entre os espaços. Espaços esses que são mapeados pelo cartógrafo. E, por fim, a projeção do tipo afilática, tá certo? A projeção do tipo afilática é aquela projeção que não respeita os critérios anteriores que eu acabei de citar. Conformidade, equivalência e equidistância. Bacana? Como são classificadas as projeções? Cilíndrica, cônica e plana. Fica esperto aí nessas 3, tá bom? Porque elas são cobradas de fato nas provas. A projeção do tipo cilíndrica, eu vou já mostrar imagens para vocês, é quando você envolve, ok, o globo terrestre num cilindro e o desenvolve, né? Produzindo um grande mapa, né? Relacionado aí a todos os continentes do mundo. A cônica, quando a gente envolve o globo num cone e aí desenvolve no mapa, ou plana, quando você faz um plano tangencial, né, em relação a algum ponto específico ou a zonas de alta latitude. Preste atenção, gente, ó. Eu trouxe para vocês o que seria o desenvolvimento de cada um dos mapas, de cada um tipo e classificação de projeções cartográficas. Perfeito? Primeiro mapa, lado esquerdo superior.
aí nós temos uma projeção do tipo cilíndrica, tá certo? Existem questões que pedem que você identifique se a projeção é cilíndrica, se a projeção é cônica ou se ela é plana polar, conhecida também por nós como azimutal. Beleza. Então, quando for uma projeção cilíndrica, como você vai identificar? Justamente pela disposição dos paralelos e dos meridianos. Paralelos são linhas paralelas à linha do Equador e os meridianos são as linhas perpendiculares ao plano do Equador, beleza? Então, quando essas linhas formam ângulos de 90 graus, dê uma olhadinha na imagem superior do lado esquerdo, formando ângulos retos, nós temos projeção do tipo cilíndrica normal, beleza? Agora, lado esquerdo inferior, nós temos uma projeção do tipo cônica. Como é que eu identifico a projeção cônica, Mário? Observe que os meridianos são linhas retas convergindo para um ponto, tá certo? Que seria, no caso, o norte. Se for, no caso, convergindo para baixo, parte de baixo do mapa, seria a região sul. Tranquilo? E os paralelos são curvos, são linhas curvas acompanhando justamente a disposição dos meridianos. Esses mapas, que são confeccionados com esse tipo de projeção, costumam ilustrar as regiões de média latitude, onde você tem países como Estados Unidos, como Canadá, países europeus e por aí vai. Beleza? Lado direito, ok? Superior. Nós temos agora uma projeção do tipo plana polar. Observe que nesse caso ele está representando o hemisfério sul, a Antártida. Como é que se dá a disposição das linhas, paralelos e meridianos? Os meridianos são linhas retas que se cruzam no meio da projeção, beleza? E os paralelos são círculos circuncêntricos, ok? Não tem como errar. E adivinha, o vestibular sempre cobra, ok? Esse tipo de projeção associando ele à bandeira da ONU. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha a disposição dessas linhas. Meridianos, linhas retas se cruzando no meio do mapa e os paralelos circuncêntricos. É sim considerado a projeção mais geopolítica que existe, a projeção do tipo polar. Beleza? Bora voltar agora para a questão. Quais são os mapas que nós temos na questão? Mapa 1. Esse mapa é uma projeção do famoso Gerard Mercator, tá certo? A projeção, gente, dele foi elaborada durante o século XVI. Temos que lembrar que naquele momento, o contexto histórico nada mais é do que as grandes navegações, a expansão marítima. E aí, em cada grande expedição daquela, ia um cartógrafo, onde eram produzidos cartas, tá certo? Que tinham como finalidade representar as áreas por onde eles passavam, para servir de documentos, ok? De mapas, para que as próximas expedições tivessem já noção, tivessem já o rumo pré-estabelecido, ok? Para buscar novos territórios e, consequentemente, ocupá-los ou explorá-los. Beleza? Então, a projeção de Mercator nada mais é do que uma grande compilação dessas cartas. E aí nós temos esse produto aí, perfeito? Lembrar que na projeção do Mercator, ele coloca e ele dá ênfase aos países do norte e, logicamente, no centro de sua projeção, a Europa. Por isso que é tido como uma projeção de caráter eurocêntrico. Lembrar, gente, que o cartógrafo que elabora o mapa, ele vai dar a visão dele, ok, daquele fenômeno na superfície terrestre. A projeção dele é do tipo cilíndrica conforme, beleza? Dá uma olhadinha aí na disposição das linhas. E um detalhe, sempre para que você consiga identificar, é aquela dicasinha aí. Quer saber identificar a projeção do Mercator? Primeiro dá uma olhada no desenho. Tá bonitinho? Tá organizado? Já tem a predisposição para ser do Mercator. Você dá uma olhada na Groenlândia. Se ela tiver bem pronunciada, né? E aí a Groenlândia é um arquipélago, é uma ilhazinha que tem pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Dá uma olhada no mapa. Ela é do tamanho da América do Sul. A América do Sul tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, não está compatível. Projeção de Mercator. Beleza? Lembrar que na média e alta latitude, os paralelos vão se afastando na projeção do Mercator, por isso que esse território vai ficando tão alongado. O mapa 2 refere-se ao mapa de Arnold Petries, tranquilo? Observe que o mapa dele já é um outro contexto histórico, já é do século XX, tá certo? Década de 70, e aí o contexto era justamente a Guerra Fria. E no mapa dele, os países que tiveram ênfase, que tiveram destaque, são os países que naquele tempo eram regionalizados como países do terceiro mundo. E essa acabou sendo justamente, né, o caráter da sua projeção, beleza? É uma projeção cilíndrica equivalente, porque preserva as áreas, tá aí a grande diferença. Mercator conformidade e Petries equivalência, beleza?
Quando você for analisar o mapa do Pinterest, primeiro você vai de cara dar uma olhada que parece que o desenho dos continentes está meio bagunçado, está meio esticado no meio, é uma coisa meio estranha. Mas você vai sempre dar uma olhada para a África. Se a África tiver em grande evidência, tá bom? Justamente o que demonstra a característica de terceiro mundista é a projeção do Pinterest. Vamos lá, dá uma olhadinha bem na Groenlândia. Olha como ela está pequenininha, tá vendo? Por quê? Porque na projeção do Pinterest, os paralelos na região central, eles são mais afastados, dando justamente aí essa grande ênfase nos países que estão na parte central do planeta Terra, na região de baixa latitude próxima à linha do Equador. Agora, quando você vai mais para os polos, as linhas vão se aproximando e você vai criando uma espécie de achatamento, né? E aí parece que eles ficam compactados, beleza? Vamos para a questão? Com base na análise dos mapas, conclui-se que, vamos lá, lembre-se de que nós temos o mapa 1 do Mercator e o mapa 2 do Pinterest. Letra A, ambos os mapas utilizam projeção do tipo cônica. Não, a projeção do tipo cilíndrica. Letra B, são conhecidos como mapa 1, Mercator, mapa 2, Pinterest. Perfeito. Letra C, a projeção de Mercator tem caráter terceiro mundista. Parou. Quem tem essa projeção, quem tem essa característica é a projeção do Pinterest. O mapa do Pinterest, o mapa 1, também já parou, porque o mapa número 1 é do Mercator. Letra E, o aspecto visual alongado na projeção do Pinterest se dá pela construção em uma projeção cilíndrica, não é cônica. Marque letra B. Vamos fechar aí? Olha essa questão, gente. Dá uma olhada. Aqui nós temos as famosas isoípsas, né? As curvas de nível. Toda vez que aparecer uma questão como essa, eu peço que você sempre olhe para alguns pontos. Primeiro, procure a rosa dos ventos. Achou a rosa dos ventos? Tá aí, ó, apontando para o norte. Beleza. Tem escala no mapa? Tem. Dá uma olhada na escala. E as linhas? As linhas você vai procurar olhar os números, tá bom? Por quê? Porque esses números, tá vendo que tem um rio, né? Um rio são águas continentais. Então a gente está falando de relevo terrestre. É muito comum esse tipo de questão, gente, porque eles gostam de, por exemplo, questionar qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo, qual é o ponto mais inclinado, qual é o ponto mais suave, onde é que é melhor construir isso, fazer isso, aquilo, outro. Então essas questões elas abordam essas temáticas. E aí vai outra dica para você. Quando as linhas estão próximas, significa dizer que o terreno é inclinado, a vertente ela é inclinada. Quando as linhas estão afastadas, significa dizer que ela é mais suave. Então os caras gostam muito de bater nesse ponto aí. É só você imaginar. Quando você sobe numa escada, se o degrau for bem curtinho, você vai subir muito rápido. Agora, quando a gente sobe, chega naquela casa bonita, né? Aquele palácio, aquele castelo, pode ver que você vai subindo o degrau, né? Na porta de entrada da casa, aí pode ver que os degraus são longos, né? Tu sobe aí, dá 2 passos, aí vai no outro degrau, dá 2 passos. Então perceba que é uma subida mais gradual, que é justamente essa ideia. Se as linhas estiverem afastadas, você tem um relevo mais suave. Se as linhas estiverem muito próximas, aí você já tem um relevo bem mais íngreme. Beleza? Isso aí costuma ser cobrado nessas questões. Vamos dar uma olhada? A partir da análise do esquema, letra A. A montante do rio encontra-se na direção oeste do esquema. Montante do rio, montante e jusante. Lembre-se que esses termos vêm de potamologia. Olha que questão interessante, né? Aqui eu tenho, gente, você vai olhar sempre para os números. Perceba que o ponto mais a leste, você tem aí 680 metros e a outra linha mais a oeste identificada, 600 metros. Então significa dizer que o rio está correndo de leste para oeste. E ele está falando que montante está no sentido oeste. Não, montante está no sentido leste, que no caso é a sua direita, onde está escrita a palavra nascente. Letra B. Porção sul é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. Pronto, aí eu vou dividir aqui, ó. Região sul, identifique, observe a rosa dos ventos e aí crie uma espécie de quadrantezinho, né, no mapa. Você vê que norte e sul, leste e oeste, beleza? Dê essa olhadinha aí. E observe que a porção sul, ela é mais adequada ao emprego da mecanização. Não, como é que as máquinas vão estar em lugares mais inclinados? Mais indicado seria o norte, beleza? Letra C. Menores altitudes estão localizadas na porção nordeste do esquema. Menores altitudes. Bora olhar? Onde é que é a porção nordeste do esquema? Está aí esse quadrantezinho, respeitando a orientação da rosa dos ventos. As menores altitudes estão a leste, a oeste no caso. Perfeito? Beleza. Próxima letra. A distância real entre x e y,
traçados no esquema é de 15 km. Eu tenho lá XY, 3 centímetros, Dzinho. A escala 50 mil. Fazendo os cálculos eu encontro a distância real de 1,5 km. É só você substituir Dzinho por 3, escala por 50 mil, multiplica dá 150 mil centímetros. Transformando para quilômetro eu encontro 1,5 km. Então tá falso. A alternativa, letra E. Em costas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas a processos erosivos, são observados a margem esquerda do rio. Eita Maria, agora como é que eu vou saber qual é a margem esquerda? É de acordo com a correnteza. Então, se você der uma olhada, o sentido do rio é de leste para oeste. Dê uma olhada aí no mapa, perfeito? Então, na margem esquerda, você tem o território mais inclinado e na margem direita, o território mais suave. Lembrando que para que você saiba qual é a margem esquerda e direita, você fica de costas para a nascente e aí você vai ter lado esquerdo, lado direito, você olhando para a foz. Beleza, gente? Marque letra E, somos estúdio e estamos com vocês nos vestibulares. Valeu!